Bom dia, irmãos! Como é bom estar aqui com vocês mais uma vez, podendo trazer uma palavra. Para mim é um privilégio, é um motivo de muita honra, de muita alegria, né? Ainda mais nesse dia tão especial. Eu estou gravando esse vídeo no sábado, mas eu acredito que vocês estejam assistindo o vídeo no domingo, né? Que é Dia das Mães. A Mayara pediu para eu deixar uma mensagem para as mães aí da Igreja de Cordeiro. Para mim isso é muito importante, né? É um desafio, porque eu não sei quantas pessoas que vão assistir esse vídeo sabem da minha história um pouquinho na Igreja de Cordeiro, mas eu frequento a Igreja de Cordeiro sozinho, ou seja, longe da minha mãe, desde muito cedo, né? E eu acabei sendo adotado por várias outras mães na igreja, e ao mesmo tempo que isso é uma bênção enorme na minha vida, né? Ainda hoje aqui no Canadá, eu me sinto coberto pelas orações de vocês, né? Eu sinto o cuidado, o carinho de todas vocês aqui. Então, como eu falei, ao mesmo tempo que isso é muito bom, aumenta muito a minha responsabilidade, né? Porque se Deus fala que nós devemos honrar a um pai e uma mãe para que os nossos dias se prolonguem na terra, que dirá eu que tenho que honrar o meu pai, a minha mãe e todas vocês, né? Pelo menos os meus dias vão ser muitos, né? E mas brincadeiras à parte, mães, eu desejo que Deus continue com as mãos estendidas, né, de poder e de graça sobre a vida de vocês, né? Eu acho que desejar algo na vida de uma mãe somente é muito pouco, porque pelo menos na minha casa é assim, né? Quando a gente fala alguma coisa para minha mãe, ela sempre estende para mim ou para a vida do meu pai. Então, eu desejo que Deus abençoe a vida de vocês, mas não somente a vida de vocês, que Deus sustente a vida e a casa, a vida e a família, a vida e os filhos, né? Que vocês sejam mulheres sábias, que edifiquem o lar, e não somente o lar, mas por onde vocês andarem, né? Especificamente esse ano, eu tenho certeza que está sendo um ano de Dia das Mães difícil, né? Como a Jane colocou um tempo atrás, nós estamos vivendo tempos onde nós estamos deixando de abraçar. Então, Dia das Mães é uma época tão comemorativa, né? Onde as pessoas se reúnem. Hoje eu acho que isso não é tão possível assim, mas eu desejo que Deus traga alegria, né? Traga paz, traga esse regozijo ao coração de vocês, para que vocês não deixem de comemorar com aqueles que podem e devem aí estar do lado de vocês, né? Que em nome de Jesus, no ano que vem, o Dia das Mães seja diferente, né? E que nós possamos comemorar, né, juntos com mais pessoas, tá? Mas que vocês recebam aí o meu carinho, né, o meu agradecimento e os meus votos aí de que seja um Dia das Mães abençoado, tá bom? Então, irmãos, sem mais delongas, eu quero trazer a mensagem para vocês, que é sobre honrar pai e mãe, né? Essa foi a incumbência aí que eu recebi da Mayara e da superintendência da escola bíblica. Esse é um tema super importante, né? E particularmente na minha vida é algo que eu considero muito. Então, vamos lá. A mensagem, os versículos chaves de hoje, irmãos, eles estão lá em Efésios 6, tá? Versículos 1, 2 e 3. Vamos lá, Efésios 6, versículos 1, 2 e 3. Vamos ler? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, nós estamos aqui nesse dia tão especial, Dia das Mães, com o coração gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e não somente nas nossas vidas, mas também na nossa família. Pai, nós queremos te agradecer, porque apesar dos momentos difíceis, Senhor, apesar de tudo isso que nós temos vivido, nós conseguimos ver a Tua mão, ó Pai, de poder e de graça sustentando a nossa vida e a nossa casa. Pai, quero te pedir que o Senhor permita que nós entendamos, Senhor, a tua voz, que ela faça morada, Deus, que a palavra que será lançada aqui faça morada no nosso coração e que o Senhor se agrade de nós, Deus. Nos dá entendimento daquilo que é vindo do Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Irmãos, vamos lá. Eu separei três pontos que eu considero chaves, aí, 3 princípios que eu considero chaves relacionados a essa questão de honrar pai e mãe, tá? O primeiro princípio de por que nós, como cristãos, devemos honrar pai e mãe é muito simples, é muito claro, mas é fundamental. Nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe porque isso agrada a Deus. Deus instituiu isso, Deus se agrada disso, né? Deus coloca que honrar pai e mãe ao lado de vários outros mandamentos, como não matar, como não roubar, né? Como não fazer imagem de escultura. Deus se agrada disso. Se a gente pega a carta de Colossenses, que é a carta, falam que é a carta gêmea, né? A carta de Efésios, pela similaridade nos princípios, estou com ela aberta aqui, ó, Colossenses 3, a gente vai ver que Paulo fala: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Ou seja, honrar pai e mãe, além de ser justo, agrada a Deus. Então, enquanto eu estava estudando, pensando em como que eu ia colocar isso, eu cheguei à conclusão de que honrar pai e mãe é quase como se fosse um termômetro de a que passo anda a sua relação com Deus. A capacidade que nós, como filhos, temos de honrar o nosso pai ou a nossa mãe é um termômetro da que passo anda a nossa relação com Deus, né? Elas caminham muito juntas. Eu não posso dizer que é impossível, porque existem exceções onde a família, né, essa relação de pai e filho, ela não é muito bem constituída, né? Os pais não cumprem tão bem o papel deles de pais, né? Não são pais que merecem honra, né? Talvez seja uma palavra muito forte, né? Porque até os pais que não cumprem não são bons pais, digamos assim, esses também merecem honra, mas isso é um assunto à parte. Mas em um lar cristão, onde tudo flui bem, né? A capacidade que o filho tem de honrar ao pai está diretamente ligada à comunhão e à intimidade que ele tem com Deus. Então, como eu falei, é impossível que o filho honre a Deus sem honrar ao pai. Eu acho que o que a gente tem visto na sociedade de hoje não é que os pais são quadrados, que os pais são retrógrados, que os pais têm a mente fechada. Eu acho que, infelizmente, a nossa geração vive tempos difíceis porque os filhos estão longe de Deus. E esse distanciamento entre os filhos e Deus afeta o lar. Porque, como eu falei, é quase impossível você, como filho, conseguir honrar a Deus e não honrar o teu pai. Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar, e isso vai diretamente para nós, filhos, nós precisamos avaliar como nós estamos agindo diante dos nossos pais como um reflexo, né, da nossa comunhão com Deus, tá? Deus se agrada disso, Deus instituiu isso. Nós, como filhos, devemos honrar o pai e a mãe. Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, irmãos, nessa manhã é isso. Honrar pai e mãe é justo e agrada ao Senhor. É um termômetro da nossa relação com Deus. Então, nós não podemos tirar o olho disso, porque as coisas caminham lado a lado, tá? A segunda coisa, irmãos, que eu gostaria de compartilhar, ela vai mais direcionada para os pais. E aí vocês podem até estar se perguntando, como que honrar pai e mãe é uma coisa que vai direcionada para os pais e não aos filhos? Mas é assim. Eu acho que esse mandamento, né, de honrar pai e mãe é algo tão sublime, é algo tão importante. Deus coloca uma promessa, né, como Paulo fala aqui no versículo 2, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, Deus coloca uma promessa para aqueles que honram o pai e a mãe. Mas a gente tende a pensar que essa promessa seria como se fosse uma recompensa, né? Os filhos que honram os pais,
eles têm essa recompensa de que os seus dias se prolonguem na terra, certo? Mas eu acho que não é somente isso. Não é somente que os filhos que honram os pais vivem mais. Eu acho que não é uma coisa individual só, né? De filhos para filhos e pais. Eu acho que tem até existe um contexto social nisso, né? E aí é onde eu queria colocar para os pais, né? Os pais, eles devem ensinar. Eu não sou pai ainda, né? Mas pelo Senhor eu posso dizer, né? Pelo aquilo que eu entendo que Deus tem colocado aqui na palavra, né? Eu posso dizer que os pais, eles devem educar os seus filhos de maneira com que os filhos honrem aos pais, mas também os pais, eles devem querer ver e ser honrado pelos filhos, né? São coisas diferentes, né? Eles devem constituir essa relação de que o filho deve me honrar. E honrar, irmãos, não é só algo... essa palavra honrar, ela não significa simplesmente obedecer. A gente pode honrar os nossos pais de várias maneiras, né? Hoje em dia a gente pode... o distanciamento, às vezes você honra o seu pai, a sua mãe com um telefonema. Você honra o seu pai e a sua mãe se fazendo presente. Você honra o seu pai e a tua mãe estando do lado num momento difícil, né? Mas eu acho que dentro desse contexto que eu estou querendo colocar aqui, algo social, os pais, eles devem querer que os filhos honrem, porque é dentro do seio familiar onde é constituída essa relação de autoridade entre pai e filho, e isso reflete em toda uma sociedade, tá? É isso que eu quero falar. É aqui que os pais recebem, de certa forma, essa incumbência, certo? É impossível, irmãos, que nós vivamos em uma sociedade saudável, uma sociedade sólida, uma sociedade viva num bom sentido, sem que as crianças cresçam e sejam educadas de maneira a respeitarem a autoridade do pai e da mãe, né? O pai e a mãe, eles são a primeira figura de autoridade na vida da criança. Depois vai ser o professor, né? Quando eu era criança, minha mãe me deixava na escola e ela falava assim: obedece o professor. Não era só minha mãe, né? Acho que várias outras mães, né? Fala, obedece o seu professor, né? Depois, quando o filho sai da escola, fica mais velho, ou se for, vai para a universidade ou para onde for e começa a trabalhar, essa figura da autoridade, ela deixa de ser o professor e passa a ser o quê? O chefe, né? Então, é quase como que uma relação em cascata, né? O filho que cresce respeitando a autoridade do pai, ela vai respeitar a autoridade do professor, ela vai respeitar a autoridade do chefe quando chegar lá na frente. Mas se esse princípio ele é quebrado logo no começo, se a criança, no começo, na relação dela com os pais, ela não cresce sabendo que ela precisa, que ela deve honrar a autoridade do pai e da mãe dentro da própria casa, ela não vai honrar o professor e ela não vai honrar o chefe e ela vai desonrar as demais autoridades que nós somos expostos aí como adultos, tá? Então, a nossa sociedade hoje, irmãos, infelizmente, ela é uma sociedade que ela é contrária a qualquer figura de autoridade, né? Por quê? Porque essa relação de que os pais devem colocar essa ideia de que os filhos devem honrar a autoridade dos pais dentro de casa, ela está sendo perdida, né? Por causa de N motivos. Eu acho que os pais, infelizmente, muitas vezes, os pais eles têm se colocado menos como autoridade na vida do filho, né? E talvez como colegas ou como... não sei, irmãos, eu acho que de uma maneira bem clara para mim é o seguinte: se o pai na vida do filho ele não é autoridade, se não existe essa relação de superioridade de pai para filho, se o pai, que é pai, não exerce essa função de ser autoridade aqui na vida do filho, o pai deixa de ser pai e ele passa a estar lado a lado com o filho, né? E aí isso causa N problemas. Então, o meu segundo ponto, irmãos,
para vocês nessa manhã é que, pais, ensinem os seus filhos que honrar pai e mãe é justo, porque Deus se agrada, como a gente viu no primeiro ponto, mas também porque isso vai ter todo um impacto na sociedade, né, em que seu filho vai viver daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, tá? E por fim, irmãos, o terceiro ponto, né, que eu queria falar com vocês sobre esse assunto é o seguinte. Tá lá no versículo 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida na terra. Eu quero focar bem, primeira sentença aí, para que te vá bem, né? Meu terceiro ponto é: nós, como filhos, precisamos honrar os nossos pais, porque honrar pai e mãe evita que nós tenhamos marcas e cicatrizes, irmãos. Eu tenho certeza que nenhum filho vai crescer, vai ter contato com pessoas que queiram tanto evitar que o filho quebre a cara quanto o pai e a mãe, né? Sempre que eu vejo essa relação de como Paulo coloca aqui, para que te vá bem, eu penso nessa ideia. Filhos, evitem desonrar, aliás, filhos, honrem o seu pai, honrem a sua mãe, para que vocês não tenham marcas, para que vocês não tenham cicatrizes que podem ser profundas ou não, que podem sair em 1, 2, 3, 4, 5 dias, ou que podem durar anos e meses, e enfim, para que vocês evitem, em português bem claro, quebrar a cara, né? Eu penso muito na história do filho pródigo, né? Antes do filho pródigo sair, irmãos, eu tenho certeza que o pai falou para ele, filho, não vai. Quando o filho chegou e pediu a parte dele da herança, eu tenho certeza, irmãos, que o pai alertou. Que o pai falou, filho, não faça isso. Não faça isso, porque isso não vai te levar para um caminho bom. Eu tenho certeza que o pai chamou o filho para uma conversa e falou assim, não faz isso não vai por esse caminho. Ou seja, o pai ele estava tentando evitar com que o filho quebrasse a cara ali na frente, evitar com que o filho tivesse marcas e cicatrizes que a gente sabe que ele teve ali na frente, né? Então, irmãos, honrar pai e mãe, filhos, honrem seus pais, porque principalmente jovens, adolescentes, honrem e escutem os seus pais, porque ninguém vai amar tanto vocês quanto eles e ninguém vai querer ver vocês tão bem quanto os seus pais, né? Como eu falei, infelizmente, os filhos que desobedecem e que decidem ir e caminhar pelos caminhos que convém, quando erram, esses erros geram marcas e geram cicatrizes que podem ser muito dolorosas. Então, eu particularmente, eu tenho uma experiência que me marcou muito, irmãos, dentro desse sentido de obedecer a pai e mães e evitar ter cicatrizes, né? Eu não sei quantos sabem, né, mas eu morei em Friburgo muitos anos, né, na minha vida, né, quase 10 anos, né? Estudei lá muito tempo. Então, para mim era muito comum que às vezes eu ficasse lá um dia a mais. Por exemplo, eu estudava até sexta-feira, em vez de voltar sexta-feira no último ônibus, eu dormia lá em Friburgo sexta-feira e voltava no sábado de manhã, né? Fazia isso com muita frequência, né? Mas teve um dia específico, em 2011, que a minha mãe, ela chegou, eu nem sei se a minha mãe vai assistir esse vídeo, ela não sei se ela vai lembrar disso, mas eu lembro, porque foi algo que marcou a minha vida. E eu tô aqui 10 anos depois compartilhando isso com vocês, né? Teve um dia, irmãos, específico, que a minha mãe chegou pra mim e falou assim, João, eu queria te pedir que você voltasse para casa hoje. Eu não gostava de fazer isso, né? Porque eu tinha que pegar o último ônibus. O último ônibus, irmão, eu saía de Friburgo, acho que era 10 para as 10 da noite.
Eu chegava em Cantagalo 11h30. Eu falei com a minha mãe, pô mãe, mas eu vou chegar tarde em casa. Chegar 11h30 da noite é muito melhor eu dormir e voltar no dia seguinte. Aí a minha mãe falou assim, não, faz o seguinte, volta hoje que eu te pego na rodoviária. Independente da hora que você chegar. Volta no último ônibus, mas eu te pego na rodoviária. Bom, eu não gostava de fazer isso, mas eu acho que naquele dia especificamente, pela mão e pela misericórdia do Senhor, eu obedeci e questionei muito pouco, né? Eu simplesmente falei, tá bom, mãe, então tá bom, eu vou voltar hoje. E assim eu fiz, irmãos. Eu voltei naquele dia, naquela sexta-feira, e cheguei em Cantagalo de noite. Quando eu saí de Friburgo, estava começando a chover. Isso foi em 2011. Quem estava em Friburgo nessa época sabe que justamente em 2011 foi quando a gente teve a tragédia. Foi exatamente nesse final de semana que eu voltei que tudo aconteceu. Na sexta-feira que eu voltei, foi a primeira noite que choveu muito e que toda a questão da tragédia de Friburgo começou. Então, irmãos, esse é um testemunho meu, tá? Quantas marcas, quantas cicatrizes eu evitei ter na minha vida pelo simples fato de eu ter honrado a minha mãe e obedecido e ter voltado de Friburgo para Cantagalo naquele dia específico. Se eu tivesse ficado lá, talvez eu não tivesse morrido, né? Porque eu morava num bairro que não foi tão afetado assim. Mas eu teria com certeza visto coisas que eu não gostaria de ver. Eu teria feito meus pais passarem por um momento de desespero, porque quando choveu e o mundo desabou em Friburgo, a comunicação foi cortada, né? Eu teria sofrido talvez traumas psicológicos que eu carregasse dentro de mim hoje, até hoje, 10 anos depois. Então, seriam marcas, irmãos, que seriam profundas na minha vida, que foram evitadas pelo simples fato de que um dia, uma sexta-feira à noite, eu falei com a minha mãe, tá bom, mãe, eu vou voltar, eu vou pegar esse ônibus e eu não vou ficar em Friburgo. E eu tenho certeza que não é só isso não acontece só na minha vida, não aconteceu só na minha vida. Quantos relacionamentos entre amigos, relacionamentos ruins seriam evitados se os filhos ouvissem os pais e não levassem aquela amizade à frente? Quantos namoros que não trariam bons frutos poderiam ser evitados, e marcas e cicatrizes seriam evitadas se os filhos obedecessem aos pais, né? Quantas relações ruins seriam evitadas se os filhos obedecessem aos pais? Então, irmãos, esse terceiro ponto é fundamental também, porque ele faz com que nós vivamos bem, né? É isso que Paulo coloca no versículo 3, filhos, honrem os seus pais para que vocês vivam bem. Como eu falei, esse meu testemunho, eu acho que ele vai muito direto com relação a esse ponto, né? De fazer com que você viva bem. Tá bom, irmãos? Então, esses eram os 3 pontos que eu queria colocar para vocês aqui nessa manhã. Nós devemos honrar nossos pais, primeiro, porque isso agrada a Deus. Então, nós como cristãos temos essa incumbência. Segundo, né? Porque nós como pais, que eu não sou pai, mas vocês como pais e filhos, nós temos essa responsabilidade dentro da nossa família e também com a nossa sociedade. E terceiro, nós temos que honrar pai e mãe, porque isso evita marcas e cicatrizes que podem ser muito profundas na nossa vida. Tá bom, irmãos? Eu desejo que essa palavra tenha falado ao coração de vocês. Filhos, eu desejo que, principalmente jovens, adolescentes, eu desejo que essa palavra tenha estimulado vocês a honrar aos pais de vocês como fruto da relação com Deus, que vocês queiram buscar a Deus e que vocês honrem aos seus pais como consequência disso. E, enfim, minha oração é que essa palavra dê frutos, tá bom, irmãos? Eu vou orar aqui para encerrar a meditação nessa manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Deus, porque o Senhor me permitiu, Deus, ser um instrumento nas tuas mãos. Eu desejo que essa palavra que foi lançada tenha gerado frutos, Senhor, na vida de quem vai estar ouvindo, Senhor, e que corações, Deus, vidas possam ser transformadas, Deus,
por essa palavra e pelo agir do Teu Espírito Santo. Senhor, abençoa, Deus, a Igreja de Cordeiro, abençoa, Deus, as mães e os pais da Igreja de Cordeiro nessa tarefa tão difícil que é de educar os seus filhos, Senhor, e que em tudo, Deus, em todas as áreas, o Senhor esteja com eles, abençoando, dando, Senhor, auxílio, Senhor, dando forças para que eles possam desempenhar bem esse papel. Fica conosco, Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.